O Eduardo conseguiu chegar em algum detalhe com você, em alguma questão com você em especial, que você não precisou falar pra ele? Sem citar, ele já foi direto ao ponto. Eu cheguei muito nervosa, tremendo muito, com receio de começar a chorar. Mas ele foi, assim, acertou tudo, me acalmou, tirou, tinha um espírito obsessor. Sim. Eu tô com o coração mais tranquilo, tô mais em paz. Uma pessoa sofrer abuso sexual nessa vida, agora, necessariamente ela abusou de alguém na vida passada? Se tiver uma mensagem pra mim, agradeço. Roberta Diniz. Ó, com certeza ela abusou. Porque Deus não é injusto. Então vamos pensar uma coisa. Joãozinho vai lá e abusa de 3 mulheres. O que é justo acontecer com o Joãozinho? Sim, ele sofreu Porque ele não foi lá e fez uma maldade com as pessoas. A alma dele precisa passar por esse processo para ele ver que aquilo não é o certo de ser feito. Entendeu? Por isso que a gente vê o mundo e não consegue entender as injustiças. É por isso que eu falo que a pessoa, para acreditar em Deus, necessariamente ela tem que acreditar em reencarnação. Porque se você acredita em Deus e não acredita em reencarnação, você vai acreditar que Deus permite que nasça uma criança cega, uma criança com problema mental, sem porque sentido. você considera que Deus isso é expiação, né? Tem retardado que abusa de criança de 1, 2 anos. Tem. Você acha que Deus permitiria isso se não fosse, não tivesse algum propósito? Então, assim, é que quando você fala assim, fica parecendo muito, nossa... Você tá culpando a vítima. Isso, Mas, na verdade, e não é, né? Porque, tipo, você não tá culpando ela nessa vida, mas não é que ela deve se... Eu acho que isso é bom. Se eu tivesse sofrido alguma coisa assim, eu acharia bom pelo menos ter achado a causa, do que você ficar achando que você foi injustiçado pela lei divina, pelas coisas divinas, né? Não é só isso, é aquela coisa que você está falando. A pessoa tem que entender, porque eu sei que isso deu uma polêmica absurda já. Em relação até ao teu canal mesmo, né? Sim, o pessoal comentando sobre uma polêmica isso. Nervosa. Mas o pessoal tem que entender o seguinte, ótimo, o que você está dizendo... Os caras vão reclamar e me dão um monte de seguidor, eu acho ótimo, podem continuar. Mas o que você está dizendo é em relação ao quê? Vamos supor, você está aqui, aconteceu algo com você, não quer dizer que você é merecedor daquilo aqui nessa vida. Não, nessa vida não. Você, provavelmente... Não, com certeza. Com certeza, porque como eu não tenho... Por exemplo, você está aqui, toma um tiro, entendeu? Com certeza, se não for um acidente desse cabeção aqui... Não, mesmo se for um acidente, na verdade. Pode ter sido sem querer, mas aí sem querer... Não é sem querer. Tipo, as coisas... Tanto que você pode ver, quando não é pra pessoa, por exemplo, ser abusada, acontece alguma coisa que não permite. Alguém vê, a pessoa corre, etc. Então, assim, a vida, na verdade, a nossa vida atual é uma mistura de coisas do nosso passado, com escolhas do nosso passado com escolhas do nosso presente. Entendi. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então é essa mistura. É aquele negócio do plantou, colheu. Exatamente. Então é o seguinte, gente, vocês vão provavelmente... O recado é esse, tá? Essa vida aqui vai te cobrar na outra também. Lógico. Então assim, se você fizer merda aqui, fez gracinha com criança, com bebê, vão comer... Não, se roubou o dinheiro de alguém... Vão te roubar. É assim mesmo. Isso se você não pagar nessa já, né? Quando seja pagar agora. Essa é uma dúvida legal, Renan. Se você pagar nessa vida de alguma forma, na outra você também paga? Proporcional. Por exemplo, se o cara vai lá e mata alguém, o cara é preso. Só que como o cara tá no Brasil, com 6 anos ele sai. E você acha que foi justo isso? Não foi. O cara matou, tirou a vida de uma outra pessoa sem motivo, vamos dizer, né? Se não for legítima defesa nem nada. Aí o que é o justo? O justo é o cara se ferrar mais. Aí o que ele vai fazer? Aqueles 6 anos vai abater do período que ele ficou. Mas numa próxima vida ele pode, por exemplo, ser preso por engano. Injustiçado. Aí que entra a expiação, né? Um cara que é médico e ele sabe do que ele cometeu no passado, por exemplo. O cara que é médico. Tá. E ele sabe do que ele cometeu no passado lá. E ele vai ficar nessa vida aqui tentando pagar pra ficar na 0 a 0. Como é que fica? Eles não mostram pra ele. Não. Eles só mostram depois que acontece. Sempre quando eu pago minhas expiações, principalmente financeiras, eu tenho várias assim, mas hoje, graças a Deus, eu tô tranquilo, mas já passei por muitos altos e bons. Hoje eu ainda passo pelas financeiras, isso aqui é interessante. Só que, tipo assim, eu já atingi um patamar que não me incomoda mais, não ligo mais. Mas, por quê? Eu tenho mérito para poder ter esse patamar financeiro e não ter problema, né, com isso. Mas, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Eu tava lá no Paraguai. Aí eu peguei e fiquei pensando assim, putz, mano, mas aqui pro taxista levar uma arma, alguma coisa, é muito fácil, né? Aí eu falei pro meu mentor, se eu voltar de táxi, o cara estiver armado e a polícia parar, o que vai acontecer? Ele fala, pode ser que você seja preso. Eu falei, mas como pode ser que eu seja preso? Mas eu sou inocente. Ele falou, se você for inocente, vai aparecer alguma coisa que você não vai ser preso. Se você não tiver expiação, mas se você tiver expiação, você vai ser preso.
Normal. Arrisca aí. Aí fui a pé. Eu falei, os caras de encontro de fora. Dá chance. Não vai ter jeito. Mas, por exemplo, vou contar uma coisa pra vocês que foi interessante. Nunca contei essa história direito. Mas meu pai, quando ele foi morrer, quando ele tava no hospital, eu levei ele pra... Eu fui no hospital, na verdade, e o meu mentor falava assim, ó, se você não arrumar isso daqui, ele vai morrer hoje. Eu ia lá, arrumava, tretei com o médico. Aí depois, no dia seguinte, era outra coisa. Ele falou, isso aqui vai matar ele hoje. Eu fiz isso. Aí eu fingi uma história lá, né, que eu nem posso falar que, na verdade, ele não podia nem ter feito isso. Mas aí eu fiz isso de propósito, pra impedir, e eu consegui que os caras trocassem tudo, blá, 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 blá. No final, meu mentor falou assim, beleza, agora seu trabalho acabou, pode ir embora. Eu fui embora. Na verdade, assim, ele mandou eu comprar a passagem com 10 dias de antecedência. E aí, a volta, que era 10 dias depois, caiu bem no dia que meu pai morreu. Então ele sabia já que isso acontecia naquele dia. Ele fez isso de propósito para mostrar que eles já sabiam. E aí, por mais que eu tivesse tentado impedir de várias formas, não teve jeito. Ele morreu de uma outra coisa que não tinha nada a ver. Foi meio que um erro lá, entendeu? Você comentou já que tem coisas que assim, que você pergunta pro teu mentor, que principalmente quando é relacionado à sua vida, que ele fala, espere e vê. Sim, muitas coisas. Mas o que aconteceu aí no caso? Ele quis mostrar que não importa o que eu faça. Se fosse para acontecer aquilo daquele jeito, vai acontecer. Tipo, se for pro cara morrer, o cara vai morrer, acabou. Mano, isso é legal porque, tipo, eu já tive uma dúvida no sentido de até onde você consegue acessar o futuro. Porque, assim, tem o vidente e tudo mais, só que são muitas variáveis que podem acontecer. E quando acontecem, elas mudam. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tava lá com uma menina que joga tarô. Eu não ligo pra isso, né? Mas se a pessoa não é mercenária, eu não ligo. E aí meu mentor falou assim, pergunta pra ela o que vai acontecer se você fizer negócio com esse cara. Ela jogou, falou, vai dar ruim. Aí eu mudei o que eu ia oferecer pro cara. Aí ela falou, joga de novo. Ela jogou, vai dar bom. Então, tipo assim, a decisão que eu tinha tomado de modificou o... Isso é interessante porque diz muito em relação que a ficção científica às vezes retrata, né, cara? Que uma tirada do controle daqui pra cá muda totalmente. Muda totalmente o cenário. Não sei se o controle, mas o resto... Não, modo de dizer, né? Sim, são as variantes. Por exemplo, as pessoas dizem que uma folha da árvore que cai... É a lei do caos, né? O pessoal fala que o bater de asas da borboleta em um lugar pode ocasionar um ataque nuclear em outro estado do... Entendeu? Então, assim, é interessante isso, porque uma coisa acaba batendo e casando na outra. Né? Eu já fui um escravo, mano. Eu vi várias vidas minhas. Mas, por exemplo, eu era dono de escravos. Então, em Roma lá, eu tinha um mercado de escravos. E aí eu dava um pau nos caras, né? Que aconteceu na vida seguinte. Eu fui um escravo. Aí eu apanhava dos caras, né? Porque é assim mesmo. Mas quando você vê, você sente o que você sentia lá? Não, você sente exatamente, você sente isso. É isso que é o mais impressionante. Por exemplo, experiência total, antes de eu conhecer o espiritismo, nem sabia o que era espiritismo. Eu tinha visto uma vez um soldado romano que eu fiquei louco, velho. Comprei, assim, uma estátua, né? Sei lá, não sei como é que fala, pequena. Soldado romano. Aí eu fiquei louco com aquilo, velho. Eu ficava no meu quarto olhando, me sentia tão bem olhando pra aquele negócio. Tipo esse aqui, ó. Aqui, ó, igual esse aqui. Desse tipo. Igual esse aqui. Isso aí. Eu me sentia tão bem olhando pra esse negócio, mas tão bem, que eu ficava impressionado, né? Aí beleza. Estranho. O que aconteceu? Depois que sim, e depois que... Aí um dia eu tava na minha casa, aí eu fui assistir um programa no Discovery Channel que chamava... Não, no Netflix, que mostrava a história da humanidade. Não, foi no YouTube. A história da humanidade, acho que é do Discovery. E aí ele falou assim, vamos ver se você lembra das coisas. E eu comecei a cada vez, por exemplo, no Império Romano eu vi várias encarnações minhas, várias. E aí eu entendi por que eu gostava daquele uniforme, porque eu fui várias vezes soldado, E aí é o seguinte, conforme eu vou assistindo aquilo, eu vou entrando, eu vou tipo assim, revivendo a minha lembrança daquela época, e de repente eu começo a me sentir, tipo, como eu sentia aquela época, tipo, com orgulho, sabe, com uma certa, assim, agressividade, com uma certa, assim, vontade de guerra, mas principalmente com orgulho, entendeu? E aí eu sempre fui muito impulsivo e sempre fui muito, tipo, corajoso, assim. Então, e eu sei que isso vem dessa época, porque eu sempre fui, tipo, soldado. Existem vários tipos de espírito. Eu sou espírito tipo soldado, entendeu? Que participou de várias guerras, que sempre foi das matou tretas. Gente. Mas todo mundo matava, é normal isso. Né? Aproveitando esse mesmo tema aí, por exemplo, tem um jeito como a pessoa está se lembrando das coisas que eles já foram. Então, por exemplo, você
gosta de armadura, Por gosta exemplo, por dessas que que você coisas acha e que ele tudo fez mais. as tatuagens ali no braço? Com certeza tem uma ligação com isso. Com certeza. Eu acho que ele é Então, idiota. aí eu entro nessa questão. Eu estudo um pouco desses temas e tudo mais. Eu gosto de estudar de tudo um pouco, né? Legal. Aí você tem aqueles temas de reptilianos, né? Sim. E aí você tem aquele rapaz aqui, eu acho que é aqui de São Paulo, Diabão, acho que é esse o cara, Diabão. né? O Diabão. É verdade. Que, mano, ele transformou o rosto dele totalmente. E ele se sente bem com aquilo, Então, ele se sente super bem. Isso é uma maneira Nada. dele estar relembrando talvez uma forma a qual ele era, e ele tá Diabo? trazendo isso pra agora. Porque Ele era o diabo? não, mas aí eu penso naqueles reptilianos, né? Que pode talvez trazer uma forma assim, se tem os extraterrestres, tem... Porque Sim, não, os mas espiritistas é... falam que é povoado, todos os planetas teriam... Sim, ó, né? com certeza. É que na verdade, assim, um cara assim é óbvio que ele quer aparecer, né? Também tem, Não é, tem aquele- o cara que faz uma clickbait, tatuagem. né? Um cara que faz uma tatuagem na cara tá querendo aparecer. O cara vai lá e faz uma tatuagem na cara. Não, né? eu não sou contra, mas assim, o meu ponto de vista, o cara quer aparecer, não é? Não acho. Não acho isso errado. Conheço um monte de gente que tem. Cada um faz o que quiser da vida, mas eu acho que um cara cara faz dele? uma tatuagem na cara. É, a cara é dele, A cara não é? dele, o olho é Por dele. ele fazer na minha cara uma A cara tatuagem. é dele, o não olho dá. é dele, o chifre é, É. dele. Sou Até ladrão chifre ele e colocou. vacilão. Chifre, dente, dente. Mas pensa bem nesse caso aí, o cara é famoso, ele conseguiu. Então talvez ele bolou essa estratégia. Pensou, vou fazer um monte de coisa, vou ficar famoso. E deve até ganhar dinheiro com isso. Então, Opa, pra lógico. Ele, pra ele, tipo, a gente que é trouxa, achando que o cara é loucão, Edu, o cara é um O cara tem uma estrategista.